E aí galera, beleza? Meu nome é Yuri e hoje eu tô aqui para trazer um vídeo para vocês sobre autenticação no Go, tá? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre JWT, a gente vai criar um middleware no Gin e então vamos começar. Primeiro de tudo eu vou falar o que é JWT. JWT basicamente é um JSON Web Token, que é uma JSON comprimida para formar um token que ele é super leve e a gente consegue transitar essas informações do front-end para o back-end, da onde você quiser transitar elas, e ela é segura porque ela é assinada digitalmente. Nesse caso aqui, ó, essa última parte aqui é a nossa assinatura, que a gente consegue assinar ela com um hash, que aí a gente consegue saber se esse JWT, se esse token ele é válido ou não, beleza? A gente vai usar para criar o nosso JWT essa lib aqui chamada JWT-Go, que ela é uma lib já bem consolidada, que ela tem 9.600 estrelas, dá pra gente confiar nela. E a LGPD vai entrar aqui porque antigamente quando a gente ia gerar um token, a gente pegava todos os dados do banco do usuário, criava esse token e depois já repassava esse token para o usuário. Com isso, qualquer debugger de JWT conseguiria pegar esse código, independente da secret key ou não, ele conseguiria gerar essas informações aqui, ó. Conseguiria debugar e gerar o JSON por trás desse token. Que nesse caso aqui tem meu nome, o e-mail, meu RG, e isso daí é uma informação muito sensível e poderia dar BO para você por causa agora da LGPD. Então a gente vai fazer o que? A gente vai remover todos esses dados, vai passar um carinha aqui chamado Sam, que ele vai ser o identificador do usuário. Nesse caso eu vou utilizar o ID do banco, mas você pode utilizar um hash que identifica o usuário, que daí com esse hash você consegue pegar a informação do usuário, né? Que daí com isso o front-end não vai conseguir mais debugar esse token e pegar as informações, ele vai ter que fazer, por exemplo, alguma request para um endpoint chamado /me, que aí sim, passando o token nesse endpoint chamado /me, ele vai ter as informações do usuário, que é uma maneira bem mais segura. Então tá, para começar, é isso daqui. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai clonar o repositório base, que é um repositório que eu fiz em um vídeo anterior, criando uma Web API de livros. Então, assim que eu clonar, eu vou voltar com o repositório aberto aqui para vocês. Então, beleza, pessoal. Voltei aqui, já clonei o projeto. Eu já rodei o GoMod TID aqui para sincronizar e baixar os pacotes que eu precisava. E também já rodei o GoGet aqui no pacote do JWT que vai estar aí na descrição. Beleza? Então, vamos começar aqui. Começar a criar o nosso usuário e o controller dele. Beleza? Porque para a gente conseguir autenticar, a gente precisa ter um usuário. Então vamos criar aqui model user.go. Vou vir aqui no book.go, vou copiar e colar aqui só para ficar mais fácil, porque tem os campos do Gorm ali. E aí eu vou apagar aqui até o nome e vou mudar isso daqui para user. Então beleza, aqui eu vou ter o campo e-mail, do JSON e-mail, e eu vou ter também o password, que vai ser o JSON password. Beleza, criamos aqui a nossa estrutura do nosso usuário. Vamos vir aqui no database, migrations.go, e vamos adicionar para esse model aqui para a gente conseguir criar a tabela do nosso usuário. User, beleza. Agora a gente já criou o model, já criou a tabela no banco. Vamos vir aqui em controllers, criar o user controller.go. Beleza. Esse controller, por enquanto eu vou criar só o de criar o usuário, tá? Não vou criar o de listar, o CRUD completo, porque esse não é o intuito do vídeo. Então eu vou copiar essa função aqui chamada createBook. Vou colocar aqui package controllers e vou só alterar essa função aqui createBook para createUser. Aqui a gente vai ter o model.user, que vai continuar dessa mesma forma, só que não dá pra gente salvar. Esse daqui é referente a esse daqui, tá?
no create user. Não dá para a gente salvar a senha do nosso usuário assim no banco, a gente tem que encriptar ela. Então, vamos criar aqui o serviço de encriptação. Vamos vir aqui, criar uma pastinha chamada Services. Beleza. Agora, vou clicar com o botão direito, criar um novo arquivo e vamos criar o SHA-256-service.go. Beleza. Aqui ele vai estar no package services. A gente vai ter aqui a função chamada SHA-256 encoder, que a gente vai receber uma string e vai devolver uma string. Necessariamente não precisa ser uma senha, pode ser qualquer string para a gente conseguir encriptar ela para esse algoritmo aqui. A gente vai dar um SHA-256, que é um próprio pacote do Go.sum256, passando o nosso valor recebido em byte, e agora a gente vai retornar um fmt.sprintf, que nos retorna uma string, passando porcentagem x, passando aqui a nossa string. Beleza, isso daqui já vai conseguir encriptar o nosso dado. Então vou voltar aqui no nosso controller. E antes da gente salvar no banco aqui, antes de dar o create no banco, eu vou vir dar um p.password igual. Eu vou só salvar ele antes aqui, para ele conseguir importar as bibliotecas que faltam, os pacotes que faltam, né? Igual a services. Vou importar aqui o pacote do service. Vou importar ele na mão aqui. Services.encode SHA-256 encoder, passando o nosso password. Pessoal, isso daqui não é um exemplo de arquitetura, então eu estou criando da maneira mais simples, mais para vocês conseguirem entender mesmo como que funciona a autenticação no Go, beleza? Então não levem isso daqui como arquitetura. Arquitetura eu sei que não é certo a gente ficar chamando o banco dentro do controller, ficar pegando a senha assim, a gente não tem um construtor para esse método aqui de usuário. Então é só isso daí. E daí aqui na hora que a gente vai retornar, eu não vou retornar o usuário, eu vou retornar só o status 204 para dizer que criou o usuário, beleza? Então tá, agora eu já estou rodando o meu Docker Compose, mas caso você não esteja aí, você já roda esse comando aqui, Docker Compose up -build, que ele vai rodar o seu banco. E agora vamos dar um go run main.go. Eu esqueci aqui, pessoal, de adicionar as rotas, então a gente vai vir aqui nas rotas, vai criar aqui o user igual main.group, users, e daí aqui vai ter um user.post no barra mesmo, que a gente vai chamar o controllers.createUser. Beleza, era só isso daqui, agora eu vou rodar o server de novo. E aqui na hora do meu Insomnia, eu vou mudar aqui a minha environment, que está na porta errada aqui, vou voltar para 5000. E se eu criar o usuário, vamos ver o que vai dar. Deu 404. Vou parar o server, rodar de novo. E vamos tentar criar nosso usuário. Assim que ele rodar, a gente tenta criar, vamos ver se vai dar certo. Ainda está dando 404 porque eu estou passando a rota errada. Então é /user. Beleza, deu 204 agora. Não deu 404, então quer dizer que criou o nosso usuário. Então tá, agora a gente conseguiu criar o nosso usuário e passar a nossa senha para SHA-256. Agora sim a gente vai para o serviço de gerar o JWT, criar o login e criar o middleware no Gin. Beleza, vamos vir aqui na nossa pastinha agora do services, vamos criar um arquivo chamado jwt_service.go
E esse nosso arquivinho, vamos esperar ele criar aqui, criou, vamos abrir ele. Ele vai ter o package services e a gente vai ter aqui um type chamado JWT service. Eu não vou colocar ele exportável, tá? Porque a gente vai ter um construtor para esse tipo aqui, para esse struct. Então a gente vai ter a nossa secret key, que é uma string, e a gente vai ter também o nosso ISR ou issuer, que vai ser uma string. Isso daqui ele é referente de quem que está assinando esse JWT, tá? Então nesse caso, nossa API de livros, então seria tipo www https://www.book API, por exemplo, seria quem assinou o nosso token. Então a gente vai ter aqui nossa função new JWT service, que vai retornar um ponteiro desse tipo aqui, ó, desse tipo dessa struct que a gente acabou de criar, e a gente vai retornar o JWT service, passando aqui a secret key, que vai ser a nossa secret key. Eu vou colocar isso daqui como secret key, e o nosso issuer, que vai ser o book API. Então tá, pessoal, aqui nesse caso eu estou colocando qualquer secret key, mas se você, o mais certo seria você pegar do env, né? Dar um s.getEnv, por exemplo, pegando a sua secret key. Mas nesse caso eu vou colocar uma mocada aqui só para a gente conseguir criar, beleza? Agora a gente vai ter aqui o nosso claim. Claim basicamente é os campos do JWT. Então dava para ser JSON struct, alguma coisa assim do tipo. Que lembra lá que eu falei para vocês que a gente agora não pode mais ficar passando os dados do usuário? Então aqui dentro a gente só vai ter standard claims, que é da lib que a gente instalou, e aqui a gente vai ter o nosso sum, beleza? Que vai ser do tipo que vai ser referente ao JSON ao campo sum. E daí aqui ele é uma string, beleza? Vai ser assim. É isso daqui? Então tá. Deixa eu ver o que ele está dando de erro aqui. Ele está falando que não pode importar. Então eu vou só parar aqui meu terminal e vou baixar a biblioteca de novo. Provavelmente quando eu dei o go mod tid lá, ele viu que eu não estava usando a biblioteca e removeu. Então tá, agora a gente vai criar a função em si de gerar o nosso token, beleza? Então tá, vamos vir aqui. Func, a gente vai receber essa JWT Service, tá? Só ela que vai poder invocar esse nosso método aqui chamado generate token, que a gente vai receber só o ID, que é uma string. Nesse caso ele é um int, né? Então vamos colocar aqui. Sum é um int e ele é exportável, beleza. E o ID e o int a gente vai receber isso daqui e a gente vai retornar uma string que vai ser o token ou a gente vai retornar um erro para o usuário. Beleza. Agora aqui a gente vai ter o nosso claim, que vai ser a nossa estrutura. Como a gente já criou aqui o nosso claim, a gente só vai dar um e-comercial claim e a gente vai passar o ID e aqui a gente vai dar um jwt.standardClaims, que aqui vai as nossas informações, que vai ser quando que o token vai expirar, que eu vou colocar aqui o time.now. E nesse caso, se eu desse só um time.now, né, .unix aqui, ele iria, assim que eu criasse ele já iria expirar. Então eu vou dar um ponto aqui, eu vou adicionar um ponto a mais e vou colocar um time do pacote time.hour, passando aqui o tempo de horas. Então vai ser 2 horas. Aqui agora eu vou ter o issuer, que vai ser o nosso s.issuer. E agora a gente vai ter o tempo que foi criado, que agora sim vai ser o time.now.unix. Beleza? Basicamente esse daqui. Agora a gente vai... Só deixa eu colocar vírgula aqui. Agora a gente vai criar o token, que a gente vai chamar do jwt.new with clients. E aqui, essa é uma parte bem importante, que eu estava sofrendo bastante na primeira vez que eu fui fazer isso daqui.
O método que eu coloquei foi esse primeiro aqui, ó, Signing Method ES256. E nesse caso esse daqui não dá certo, que você tem que utilizar esse HS, tá? Não o ES. E daí aqui sim a gente vai passar o nosso claim. Aí tá, beleza. Aqui a gente criou nosso token. Agora sim a gente vai... Na verdade aqui a gente criou para esse formato aqui, JWT token, só que a gente tem que assinar ele agora. Então a gente vai fazer assim, t-error, que vai ser token.signing string, assinando a string. E daí aqui a gente vai... Aqui sim a gente vai passar em byte o nosso s.secretKey, beleza? Aí aqui tá, agora aqui se der um erro, a gente vai retornar vazio e retornar o erro. E se der tudo certo, a gente vai retornar o T, passando aqui nenhum erro. Deixa eu só ver o que está dando de erro aqui. Too many arguments. Signet string. Eu acho que... deixa eu ver aqui. Signet string. Ah, tá. É Signet string. Eu coloquei o método errado. É esse daqui, Signet string, beleza? Então tá. Agora a gente já consegue gerar o nosso token, só que a gente precisa validar esse token, né? Beleza, agora a gente vai criar o nosso método de retorno, de validação de token, né? Que a gente vai receber aqui o nosso JWT Service também, que vai ser validate token, que a gente vai receber aqui o nosso token em formato de string, e ele vai retornar se o token é válido ou não, beleza? Então aqui a gente vai fazer assim, erro jwt.parse, que a gente vai receber o nosso token e vai receber essa função aqui, ó, que ele mesmo já sugere para a gente. E aí aqui a gente vai fazer um if se o nosso token é válido ou não. A gente vai pegar esse t que a gente recebe dentro dessa função aqui, dando um method, aí dando um ponto, passando o ponteiro de JWT signing method hmac. Se ele não for válido, nesse caso, a gente vai dar um return new, passando o erro aqui de invalid token. Dá pra gente colocar aqui também o token, né, que a gente recebeu. Beleza, mas se caso tenha dado tudo certo, a gente vai retornar em byte aqui a nossa secret key e new. Então tá, agora a gente vai fazer o que? A gente vai dar um return err igual a new. Beleza? Isso daqui vai ser o que? Se isso daqui deu erro, ele vai retornar false, porque não foi null. E se foi new, a gente vai retornar true. Então quer dizer que o nosso token está válido. Então tá, pessoal. Agora a gente vai criar o nosso login. Vamos começar aqui criando um model chamado login.go, que a gente vai ter o nosso package aqui models. A gente vai ter um type login, que é uma struct, que a gente vai receber esse dado aqui do login, que é o e-mail e o password, beleza? Então a gente vai ter aqui o nosso e-mail, que é uma string, e a gente vai ter também o password, que é uma string. E daí aqui a gente vai passar o JSON, que ele é o referente ao password. Aqui, que ele é o referente ao e-mail. Beleza. A gente criou nosso esquema aqui. Agora a gente vai no nosso controller e vamos criar um controller para esse login aqui. Então a gente vai criar um login controller.go. Vamos esperar criar aí. Beleza. Criou. Vamos colocar aqui
package controllers. E a gente vai ter só uma função que vai se chamar login, que a gente vai receber o contexto do gin, gin.context. E beleza, aqui vou salvar. Deixa eu ver o que está dando de erro aqui. Nada. Então tá. Aqui, primeiro de tudo, a gente vai pegar o nosso banco de dados aqui, chamando database.getDatabase. E daí aqui a gente vai ter nosso P, que vai ser do tipo models.login. Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui no book e vou copiar essa parte aqui, ó, should bind JSON aqui, que é exatamente esse mesmo código. Então tá. Se não deu pra gente bindar para JSON, ele vai dar erro. Agora a gente precisa fazer o que? A gente precisa criar o nosso usuário, pegar o nosso usuário do banco por esse e-mail que a gente está recebendo, para ver se esse usuário existe ou não. Então a gente vai ter o nosso db_error aqui, que vai ser igual db.where, passando aqui e-mail, que é igual, aí a gente passa ponto de interrogação e aqui passa o nosso e-mail. E a gente quer o primeiro com esse e-mail, passando o e-comercial aqui, inserindo dentro do nosso user, dando um ponto error, para caso de erro, ele só retorne o erro. Então aqui a gente vai dar um if_error, passando o db_error, vou copiar essa mesma estrutura aqui, só que eu vou mudar aqui para cannot find user. Beleza, agora que a gente tem o nosso usuário, a gente tem que verificar se a senha que a gente recebeu, aqui, é a mesma senha que está no nosso banco. Então tá. Então a gente vai fazer o quê? Se a senha do usuário, desse usuário aqui, é igual, é diferente na verdade, é diferente da senha que a gente recebeu, passando aqui a senha que a gente recebeu, a gente vai dizer que as credenciais desse usuário estão inválidas, né? Então a gente vai retornar aqui invalid credentials. Então vocês entenderam? A gente não consegue decodificar essa senha que está encodada no SHA-256, então a gente encoda a nossa senha que a gente recebeu e verifica se elas são iguais, beleza? E daí agora sim, se ele passou desses métodos, a gente vai ter o nosso token aqui, que vai ser o services.newjwt.generateToken, passando o nosso user.id. Então tá, agora a gente vai verificar se deu erro. Se deu erro, a gente pode retornar aqui um 500, passando o erro.error. E aqui, ó, no invalid credentials, vamos retornar um 401. E agora sim, a gente dá um c.json, passando o status 200, passando o objeto aqui gin.h, que vai ter o token, que vai ser igual ao token. E aí a gente coloca a vírgula. Agora vamos rodar para ver se está funcionando. Vou abrir aqui já o Insomnia. O Insomnia está no GitHub, na pastinha docs aqui, tá? Eu sempre deixo atualizado. Deixa eu ver o que ele está dando erro aqui. Mas eu acho que ele está bloqueando. Então vamos esperar ele rodar. Eu vou colocar um e-mail aqui. Quando eu criei aquele e-mail, eu criei o Yuri-e-mail. Então eu vou colocar um e-mail que não existe, para a gente conseguir forçar o erro de que não foi encontrado o usuário, tá? Vou colocar aqui 1, 2, 3. Vamos esperar o nosso server rodar. E aí eu vou rodar a request. Beleza, rodei a request. Falta a gente criar a rota. Então vamos vir aqui no nosso grupo de rotas. Eu vou colocar um main.post direto aqui. Já vou cancelar aqui. Passando o login, controllers.login.
vamos colocar meu server para rodar de novo. E aí eu vou testar para ver se vai ter dado certo ou não. Só esperar rodar. Beleza. Vamos rodar aqui. Ó, não encontrou o usuário. Vamos mandar aqui agora para ver se ele vai encontrar invalid credentials, porque eu coloquei a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, quando a gente passa as credenciais certas, ele consegue gerar o token. E aí quando a gente vai no jwt.io, a gente consegue pegar as informações do token, beleza? Então tá. Agora o que falta é que a nossa rota de livro aqui, por exemplo, vamos listar eu cadastrei alguns livros, vocês podem cadastrar aí também. Ela tá aberta, né? Então vamos colocar agora um middleware no Gin para ela ficar fechada só para quem está logada. Então agora vamos fazer isso daí. Só mostrando aqui para vocês, pessoal, que quando a gente cola o nosso token aqui, ele coloca só o SAN aqui, que é o ID do usuário. Então agora vamos vir aqui no nosso código. Aqui dentro do nosso server, vamos criar uma pastinha chamada middlewares. Beleza. Aqui dentro eu vou colocar um auth underline middleware.go. Beleza? Vamos colocar aqui agora package middlewares. A gente vai ter a função chamada auth, que ela vai retornar uma random func do Gin. Tá? Para ele ser um middleware do Gin, a gente tem que colocar para ele retornar esse gin.handlefunc, beleza? Aí agora aqui a gente vai dar um return func, pegando o nosso context e agora aqui a gente vai fazer o que? A gente vai criar uma constante chamada de bidder schema, tá? Que ela vai ser o que? Bidder espaço. Quando a gente faz uma requisição passando o nosso token, ele adiciona aqui no header uma authorization e daí aqui o valor que é o bidder e aí aqui o nosso token. Então é isso que a gente vai fazer. Vai colocar esse prefixo aqui e aí a gente vai pegar do header a nossa informação que vai ser o c.getHeader, o authorization. E daí aqui só vamos verificar se o nosso header é vazio, a gente tem que abortar também com status abort with status 401, que é inautorizado. Aí agora a gente pega o token dele, que vai ser a informação do nosso header. Aí a gente abre a array aqui, coloca len do nosso bidder schema e depois coloca dois pontos. O que ele vai fazer? Ele vai abrir esse header aqui e vai remover o tamanho desse nosso esquema aqui, entendeu? Então, se a gente tem alguma informação assim, ele vai remover essa parte aqui e vai deixar só essa parte aqui pra gente. Então tá, aí agora aqui a gente vai verificar se o nosso service.new jwc services.validate token passando o nosso token. Se ele não é válido, né, se ele retornou falso essa função aqui, a gente vai dar um C abort with status 401. Beleza? Agora a gente vai vir aqui no nosso server. Eu já vou parar aqui nas nossas rotas, desculpa. E aqui no nosso group a gente consegue passar aqui o middleware. Mas nesse caso eu vou passar somente nos books aqui, não vou passar em tudo não, vou passar somente nos books, que vai ser middlewares.auth. Beleza? Que vai ser aqui. Como vocês viram antes aqui, eu consegui listar normalmente. Agora que a gente vai adicionar esse middleware aqui, só ver o que ele está dando de erro, não está dando nada. Vamos rodar o nosso projeto. Então vamos testar aqui agora, pessoal. Eu vou pegar o token que está aqui no login
E se a gente cola ele aqui no nosso bidder e a gente envia, é para ele listar os livros normalmente. Agora, se a gente muda algum caractere, é para ele dar o erro dizendo que está unauthorized. Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nesse vídeo a gente criou autenticação no Go, a gente criou JWT, a gente criou middleware no Gin. E foi isso, beleza? Deixem um like aí e se inscreva no canal. Valeu!